compressão de dados de uma coluna de uma tabela. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Então aproveita, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos e se inscreva aqui no canal. Eu vou deixar o card aqui em cima do vídeo que eu fiz sobre compressão de dados, onde você ativa a compressão de uma tabela como um todo, de um índice como um todo. Nesse vídeo eu vou mostrar compressão de uma coluna. Vamos imaginar que eu tenho uma tabela, uma coluna que é um texto muito grande, ou arquivos JSON muito grandes, aí seria uma string muito grande, onde eu quero reduzir a ocupação de espaço. Para isso eu tenho duas funções, que eu vou deixar aqui do lado o nome, a compress e a decompress, que estão disponíveis a partir do SQL Server 2016. Com elas, a gente pode comprimir no momento da gravação de um insert e de um update e descomprimir no momento do select. Tem uma indicação de uso, tem que ser uma string de um determinado tamanho, senão não vale a pena. Então, vamos aprender na prática. Vamos entender como é que funcionam as funções compress e decompress. Eu coloquei aqui no script o link para cada uma delas na documentação da Microsoft. Lembrando que esse script ele vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, primeiro, eu vou pegar uma string comum, ó. Olá, bem-vindo ao canal SQL Server Expert, e vou usar a função compress. Qual o resultado dela? Repare que ela é um var binary, é um binário. Então, para eu armazenar, por exemplo, para criar uma coluninha lá da tabela com dado comprimido, vai ter que ser o tipo de dado var binary. Mas eu já vou mostrar isso. Vou pegar essa informação aqui do var binary já com a string comprimida e vou passar como parâmetro para outra função, para decompress, que faz o caminho inverso. Vamos ver o retorno dela. Repare que ele retorna o var binary também. Poxa, então como é que eu recupero o texto original? Eu tenho que pegar o retorno da decompress e fazer um cast, aí sim, para o tipo de dado. No caso aqui, eu vou usar um varchar max. Aí sim, eu tenho de volta a string original. Bem, o algoritmo que ele utiliza é um gzip. E aí, para avaliar a eficiência desse algoritmo, para ver até se vale a pena usar ele, dependendo do tamanho da string, eu preparei uma demonstração bem simples. Eu criei 3 strings, onde cada uma delas tem um conteúdo, uma string de tamanho diferente. Olá, bem-vindo ao canal SQL Server Expert. Aqui eu tenho uma descrição maior e na terceira string uma descrição bem maior. Eu vou usar uma função dataLength. Eu botei aqui também um link para a documentação da Microsoft, ela é bem simples. Ela retorna o tamanho em bytes. E aí, no caso, eu passo cada uma das 3 strings. Então, vamos ver. Então, olha que interessante. A string 1, a pequenininha, a string pura, ela ocupa 42 bytes. A string com a compressão ocupa mais, 62 bytes. Então, vejam que strings pequenas não vale a pena usar o compress. Já a string 2, que ela é um pouco maior, ficou quase empate. 122 bytes sem compressão e 120 bytes, ainda pior, mas empate, praticamente empate, ela com compressão. Só começa a valer a pena na string 3. Aí eu tenho uma diferença de tamanho. Então, vamos ver um exemplo usando uma tabela real. Vou usar a tabela Product Description lá do banco Adventure Works, uma coluna chamada Description, e aqui eu estou simplesmente mostrando o tamanho dessa coluna, a quantidade de caracteres de cada linha dessa coluna, né, da Description. Veja que há uma alternância muito grande. Eu tenho desde o maior conteúdo, 269 caracteres, até o menor conteúdo, vou falar de novo aqui, 3 caracteres apenas. Então, obviamente, para algumas linhas vai valer a pena usar, para outras não. Então, vou criar uma tabela product com a coluna description, um nvarchar de 400, sem compressão. Não vou usar a compression aqui.
E a description comp, para indicar que ela esta sim eu vou usar a função compression, aí o var binary max, que é o pré-requisito para eu usar. Vou criar a tabela e vou popular a tabela com os dados lá do Adventure World. Vejam que eu usei a função compress para a última coluna, passando a própria description como parâmetro. Agora vamos fazer um select nela. Veja só, aqui é a coluna description original, a coluna description comp, o conteúdo dela original, veja que eu fiz um select simples, sem usar função nenhuma, então é um binário, tá lá. E agora sim, fazendo o caminho inverso, usando a decompress e o cast para converter para o nvarchar 400, que é o tipo de dado original da coluna. Poxa, André, você disse que strings pequenas não vale a pena. Como é que eu faço essa avaliação? É só usar o data length. Select. Aqui eu tenho a coluna description original, o tamanho sem compressão e o tamanho com compressão. Aqui não valeu a pena. Aqui já valeu um pouquinho a pena, aqui já vale mais, e aí você tem a alternância de acordo com o tamanho da string original. Então, são duas funções interessantes que só devem ser usadas em textos grandes, para você ocupar menos espaço. Você não quer ativar a compressão na tabela inteira, você pode fazer para uma coluna específica. Agora, muita atenção. Quando você usa compress para comprimir o dado e salvar lá no SQL, você não vai conseguir usar índice para fazer busca, a não ser que você compare o próprio binário. Então, são colunas que você simplesmente quer retornar e você não pretende fazer buscas com ela. Ok? Então, mostrei nesse vídeo uma outra maneira de comprimir dados no SQL Server, em vez de habilitar na tabela como um todo, no vídeo anterior que eu mostrei, agora você pode optar coluna por coluna e sabemos as opções, os cenários ideais de uso. Então, se gostou do vídeo, curte, compartilha para aumentar a relevância aqui do canal. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Até o próximo.